Boa noite a todos. Nossa disciplina hoje de gestão de pessoas 2 vai tratar um pouco mais a fundo da estruturação de cargos. Eu já passei com vocês um pouco mais superficial, mas agora a gente vai adentrar mais um pouco nesse tema, que é bastante importante para as organizações como um todo. Então vamos lá. O que estudaremos aqui? Nessa aula, iremos estruturar e analisar um tema importante para as atividades da gestão de pessoas nas organizações, a estruturação de cargos. Então, bem pertinente a nossa aula. Nas duas próximas aulas, trataremos de forma aprofundada do recrutamento e seleção de pessoas. Então, eu já passei com vocês de forma superficial tanto a estruturação de cargos como o recrutamento e seleção, naquelas partes introdutórias da matéria. Então, da agora para frente, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesses temas. Hoje é estruturação de cargos. Inclusive, eu deixei no grupo para vocês que a gente vai ter a nossa avaliação, né? Na semana de provas, que ficou do dia 4 ao dia 8 de maio. Então, podem ficar tranquilos, a prova vai ser de consulta, inclusive não tem nem jeito de não ser, porque eu não tenho como controlar isso, mas vai ser tudo abordado com o que eu já dei em sala de aula, nada além disso. Então, creio que vai ser bem tranquilo e no decorrer do tempo também eu vou informando vocês a respeito. Então, nas próximas aulas agora, a gente vai entrar mais aprofundado no recrutamento e seleção de pessoas. Como sempre, eu estou concentrado aqui no slide. Se vocês tiverem dúvida, podem me chamar aqui. Tudo isso contribui para que a empresa adquira um contingente de pessoal apto a implementar a estratégia empresarial. Então vamos dar uma breve contextualização aqui para vocês, tá? Para a gente começar a emergir bem dentro desse assunto. A estruturação de cargos de uma empresa é condicionada por seu desenho organizacional. Então, a estruturação de cargos baseia-se no desenho organizacional. Se a estrutura é rígida e imutável, os cargos também são fixos, permanentes, fechados, individualizados e delimitados. Então, estrutura rígida tem essas questões aqui. Mas, se a estrutura é flexível e adaptável, eles são maleáveis, ajustáveis e abertos, ou seja, possuem elevado índice de integração com o ambiente. A partir dessa leitura, a gente já deve perceber qual que é mais viável, né? Então, para identificar o que uma pessoa faz em uma organização, busca-se conhecer seu cargo. Então, quando a gente procura saber o que uma pessoa faz, a gente pretende conhecer seu cargo, pois ele define o que ela faz e a posição que ocupa na empresa. O cargo representa uma composição das atividades desempenhadas por uma pessoa que pode ser englobada em um todo unificado que figura em uma certa posição formal do organograma. Essa posição define seu nível hierárquico e de subordinação e o departamento em que está localizado. Assim, os cargos que estão em um mesmo nível hierárquico recebem uma titulação similar. Então, aqui a gente já conhece bem, né? Está falando daquele organograma das empresas. Bem fácil, bem tranquilo. As posições que estão abaixo, hierarquicamente falando. Tem as que estão semelhantes e as que estão superiores. Aqui ele está fazendo mais ou menos uma analogia a respeito disso. Bem tranquilo, bem fácil de entender. Os cargos são desenhados e estabelecidos para se buscar a eficiência, a eficácia e a relevância organizacional. Os cargos constituem uma unidade da organização e um conjunto de deveres e responsabilidades que os tornam distintos dos demais. Atualmente, há maior flexibilidade na estruturação de cargos e, consequentemente, de salários. Então, cargo e salário tá ligado, normal. E de competências por causa da alta rotatividade de pessoal nas empresas e do planejamento de carreira que os profissionais fazem para si. Na última década, as empresas perceberam que, para serem competitivas globalmente, precisavam se tornar mais leves, enxutas e ágeis. Então, esse conceito de enxugamento, trabalhar com menos.
Por essa razão, diminuíram suas estruturas horizontal e verticalmente. Com a finalidade de se adaptarem a essa nova estrutura, muitas reforçam os programas de treinamento e ensinando habilidades necessárias ao trabalho e buscando criar uma cultura forte e compartilhada, que substituísse gerências fechadas e delimitadas, como foi o caso da IBM, McDonald's e outras empresas. Então, aqui, dentro dessa conceituação, esse modo moderno das empresas enxergarem a gestão de pessoas já se refletem nessas empresas que a gente tem por perto, como, por exemplo, o McDonald's. Bem tranquilo, bem fácil. Então, dentro dessa nova visão de estrutura de cargos, essas empresas procuram trocar, então fazer uma substituição. Substituição é essa: controles explícitos de trabalho, como supervisão, auditoria, regras, isso que é bem engessado na maioria das empresas, principalmente essas empresas mais antigas. Então eles estão procurando sair dessa estrutura antiga para essa estrutura nova, que é por controles implícitos de treinamento. Então o gestor ele procura implementar na cabeça do funcionário ou do seu colaborador de forma implícita por meio de treinamento qual que é o ideal da empresa. E também, a partir desse modo implícito, ele desenvolve conhecimento e novas competências. Bem tranquilo. Então, agora a gente já vai para dentro da estruturação de cargos. A gente vai agora tratar dos conceitos básicos, tá? Da estruturação de cargos. A estruturação de cargos envolve a descrição e a análise do cargo. Então, vai dizer o que é os atributos e também fazer uma análise desses atributos. Por um lado, a descrição de cargos envolve os métodos de trabalho a serem adotados pelos seus integrantes e as relações com os demais cargos. Por outro, a análise de cargos delineia aspectos intrínsecos do cargo e diz respeito às características pessoais que devem ser encontradas nos diversos profissionais, a fim de alcançar os objetivos organizacionais. Só para frisar aqui, tá? Eu vou disponibilizar para vocês esse material. Não precisam se preocupar. Eu estou fazendo aqui essas partes mais fáceis de entendimento, uma leitura, e quando eu perceber que é algo que precisa ser trabalhado com vocês, eu vou parar e explicar, tá? Então, dentro do desenho os desenhos de cargos constituem-se no processo de organizar o trabalho através das tarefas necessárias para o desempenho do cargo. Então, dentro dos conceitos básicos, o desenho de cargos constitui-se de processo de organizar o trabalho através das tarefas necessárias para o desempenho do cargo. Constitui-se também dos requisitos do ocupante e das responsabilidades envolvidas. Os cargos exigem que as pessoas lidem com recursos, relações interpessoais, informações, sistema de produção ou gestão e tecnologias em diferentes graus de intensidade. Então pensem comigo, você tem que criar um cargo e pedir uma pessoa para desempenhar todos esses recursos. Então é bastante pertinente que o gestor faça essa análise de cargos e conheça de forma aprofundada como ele vai chegar a desenvolver isso e atribuir para cada um. Então, a estruturação de cargos permite que a empresa conte com a especificação clara do cargo e de perfil ideal do ocupante. Então, os cargos eles têm que ter uma especificação clara e o perfil ideal para ocupá-los, sendo essa especificação, portanto, o objetivo principal da descrição e análise. Então, a especificação do cargo, como o texto está dizendo, é o principal objetivo da descrição e análise do cargo, dentro desses conceitos básicos de estruturação de cargos. Então, ao estruturar um cargo, devem se definir, tá? Dentro dessa análise, dessa descrição, o conjunto de tarefas que o ocupante desempenhará. Então, nessa descrição, tem que ter o conjunto de tarefas que o ocupante desempenhará. Também tem que ter os métodos e processos de trabalho, no bojo, tá, dessa descrição, as responsabilidades do cargo, as condições do ambiente de trabalho,
e os níveis de autoridade e hierarquia. Em outras palavras, trata-se da especificação do conteúdo do cargo. Especificação do conteúdo do cargo. Método de trabalho e relações com os demais cargos para atender às necessidades organizacionais, as condições ambientais e às necessidades pessoais. Por isso, a implementação de novas descrições e análise de cargos ou em reestruturação de um modelo já existente deve sempre levar em consideração os aspectos motivacionais do desenho de cargo. Então, agora, dentro desse tema, a gente vai passar para esses aspectos, tá? Quais são esses aspectos motivacionais que precisam ter nessa estruturação do cargo? Eu estou passando com vocês bem rápido, porque, principalmente essa primeira parte, ela é bem fácil de compreensão, tá? É só questão mesmo do que compõe um cargo, a estrutura do cargo, a descrição. Mas, à medida que a gente vai avançando, vai tendo algumas coisas que precisam um pouco mais de explicação. Para que o cargo seja uma fonte de motivação, o ocupante deve saber o significado do seu trabalho. Então a gente fala muito de motivação, tá, na área de gestão de pessoas, e ela é importante sim, porque desde a estruturação de um cargo, se o cargo for bem estruturado, o próprio ocupante já vai entender o significado e ficar motivado por isso. Então ele precisa conhecer os resultados esperados e perceber sua responsabilidade na consecução dos objetivos desse cargo. Dessa forma, existem alguns conceitos implementadores básicos a serem considerados ao desenhar um cargo. Então, mais uma vez, para que um cargo seja bem estruturado, então aqui vai alguns aspectos para que um cargo seja bem estruturado. Ele precisa ter tarefas combinadas, então prestem atenção comigo. A pessoa se ocupa de tarefas administrativas. Então, suponhamos que você trabalha numa fábrica de ração, trabalha com a parte administrativa e financeira da empresa, de repente o seu chefe te vira e fala, vai lá embaixo descarregar um caminhão de ração. Então, percebam comigo que não são atividades afins. Então, dentro da estruturação de cargos, principalmente, essas tarefas têm que ser combinadas, elas têm que serem juntas de alguma forma, que elas sejam harmônicas, até porque também não faz muito sentido o que eu estou falando. Mas dentro dessa obviedade, você não está mexendo com papel e depois vai descer e descarregar um caminhão. Mas isso dentro de uma estrutura de uma empresa um pouco mais complexa, por exemplo, que lida com contábil, por exemplo, dentro de um escritório de contabilidade existem várias funções. E dentro dessas funções você tem que fazer tarefas afins. Então, dentro da estruturação de carga, ela deve se preocupar com isso. Outro aspecto é formar unidades naturais de trabalho. Criar relações diretas com o cliente ou usuário. Oferecer mais carga vertical, mais autoridade, autonomia, etc. Criar abertura nos canais de retroação, mais controle de informação. E criar grupos autônomos, mais satisfação, produtividade. Então, todos esses aspectos aqui dentro da estruturação de um cargo são importantes. Lembrando, tá, que no slide passado eu mostrei para vocês que a motivação ela também está ligada dentro da estruturação de cargos. Então, o gestor de pessoas, o responsável por essa criação de cargos dentro de uma empresa, tem que se preocupar com todos esses aspectos aqui falados. Então, para ter equipes mais ágeis e produtivas, é preciso haver. Então, percebam que essa matéria ela é bastante teórica, tá? Aqui, os pesquisadores se preocuparam mais em desenvolver ferramentas para essa estruturação de cargos. Então, não tem muito para onde correr. Para quem quer seguir nessa área de gestão de pessoas, é estudar bastante, conhecer todas essas estruturas, todos esses aspectos. Como eu já disse muitas vezes, essa disciplina é bastante teórica, às vezes meio cansativa. Eu tento trazer para vocês da forma mais prática possível, mas para quem quer seguir nessa área, principalmente quem quer estudar mais a fundo, tem que se preocupar sim em sentar um pouco, estudar um pouco, decorar algumas coisas.
Inclusive agora a gente vai ver mais alguns aspectos, tá, que precisam haver para que a equipe seja um pouco mais, seja mais ágil e produtiva. Então o gestor de cargos ele precisa colocar participação, né? Então os cargos têm que ter participação direta nos objetivos da empresa, tem que ter responsabilidade. Então na estruturação de cargos já tem que estar lá as responsabilidades do, do responsável por atribuir aquela tarefa. Precisa possuir clareza nos objetivos. Então, se, por exemplo, alguém se candidatar ao cargo e não saber direito o que vai fazer, vai dar ruim. Interação entre os membros, flexibilidade, focalização no trabalho, criatividade e rapidez. Isso é mais facilmente conseguido se todos os colaboradores tiverem um profundo conhecimento de suas atividades e responsabilidades, e se cada cargo ou função for bem delimitado, para não haver sobreposição de atividades. Caso contrário, o alcance de metas torna-se difícil porque as pessoas ficam inseguras e receosas quanto aos seus direitos e deveres. Em muitos casos, ocorre um jogo de empurra, que faz com que as metas não sejam alcançadas nos prazos e formas delimitados. Então, pessoal, o comentário que eu quero fazer desde o começo da aula até agora, principalmente tratando desses aspectos fundamentais da estruturação de cargos, é que a gente percebe que desde o começo, desde quando você vai criar os cargos para sua empresa, você já tem que ter um planejamento estratégico bem delimitado, porque você percebe, por exemplo, que uma escolha mal feita agora no começo pode te resultar em prejuízo futuro. Então, percebam todos esses aspectos introdutórios aqui da estruturação de cargo, ela também é voltada para, claro, financeiro. Então, o gestor de pessoas, ele precisa se fundamentar bem, tá? Estudar bastante para poder criar esses cargos, delimitar essas funções, criar o perfil de pessoa ideal para aqueles cargos, para que não ocorra isso, tá? Um jogo de empurra-empurra, o funcionário não sabe muito bem o que faz. Então, é primordial, tá? Que toda pessoa que for trabalhar com pessoas, principalmente essa área de gestão, dentro da estruturação de cargos, conheça, tá? Essas partes fundamentais da estruturação de cargos. Então, os cargos podem ser desenhados de diferentes formas e sob várias perspectivas, dependendo da cultura e a filosofia da empresa. Então, pensem que até a cultura e a filosofia da empresa, ela tem afim com a estruturação de cargos. No entanto, existem três modelos básicos. Então, existem três modelos básicos de desenho de desenho de cargo, que é o clássico, humanístico e contingencial. Então agora eu queria chamar a atenção de todos, porque agora eu vou explicar para vocês qual é a atividade proposta. Eu vou explicar a atividade agora, mas a gente vai continuar a aula, tá? Eu deixei para vocês lá na sala de aula a proposta de atividade da aula de hoje, tá? Que é pesquisar os atributos de cada um dos modelos de desenho de cargo. Então vocês vão pesquisar sobre o clássico, humanístico e contingencial e trazer para mim, tá, a pesquisa sobre cada um deles. Vou parar a apresentação aqui um pouquinho e voltar lá na sala de aula. Vou mostrar para vocês o material que eu deixei lá. Então é o seguinte, a atividade proposta para hoje, como quase todas que eu estou deixando para vocês nas aulas, ela vai valer ponto, tá? Essa daqui vale 10, no caso 1 ponto. E é para ser entregue no domingo, dia 26 às 23h59. Então vocês vão ter o resto da semana para fazer. Eu gosto de dar prazo nessas atividades bem tranquilinhas de fazer, porque é bom, né? Prazo é bom. Eu poderia colocar para vocês terminarem essa atividade hoje mesmo, mas eu acho que não tem muito sentido. Então eu deixei 2 anexos aqui, tá? Nesse anexo em PDF, vocês vão ter as regras, o que é para ser feito, e eu deixei também um modelo, tá? Em formato Word aqui, para vocês fazerem atividade dentro. Eu percebi
que tá tendo muito problema aqui com as atividades, que tem pessoas me entregando muitos modelos, tem gente que está entregando sem formatação, com formatação. Então agora eu fiz um modelo de atividade, tá? Para vocês seguirem nele. Vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Então aqui eu já deixei o cabeçalho pronto, vocês só vão preencher com o nome de vocês, colocarem o título de atividade, começar a escrever aqui embaixo. Daí, fazendo assim, vocês vai ter todo formatado e bem organizado para mim receber. A formatação ela é importante porque ela fica até mais legível para o professor depois fazer as correções e tal. Então, todo mundo entendeu o que é para ser feito na atividade? Então, beleza, vou dar continuidade aqui na nossa aula. Welder, quando eu for salvar esse modelo em Word para mim aqui, ele vem em formato PDF. Não, então, eu vou abrir aqui de novo. Tá vendo que tem dois arquivos? Tem um em PDF, tá? Vou abrir o PDF aqui para vocês, tá vendo? Essa aqui em PDF é a atividade, dentro do tema. Isso aqui é a proposta da atividade, são as regras. E do lado direito eu deixei em um Word, tá vendo? Modelo Word. Nesse modelo Word que vocês vão escrever a atividade e devolver para mim. Pode devolver tanto em formato Word quanto em formato em PDF. O que eu estou mais preocupado é em receber um trabalho com um pouco mais organizado. Então, continuando aqui nos aspectos motivacionais da estruturação de cargos, eles surgiram em decorrência da evolução dos estudos que culminaram nas primeiras teorias da administração. Esses modelos também estão diretamente relacionados às fases ou períodos da evolução da gestão de pessoas, item que foi pesquisado pela turma. Então, esse aqui a gente já fez anteriormente. Entretanto, atualmente as empresas evoluíram suas técnicas e desenvolveram a gestão por competências para gerir seu pessoal, o que será abordado mais à frente. Então agora a gente vai entrar no tema de estruturação da descrição e análise de cargos. Lembrando que a descrição de cargos pode ser considerada como um retrato, tá? Tá até entre aspas aqui, simplificado do conteúdo e das principais atribuições do ocupante, podendo afirmar que ela deve definir o que o ocupante faz, quando faz, como faz, onde faz e por que faz. É a cartilha, né? A tabela a seguir mostra o que a descrição aborda, mostra que a descrição aborda os aspectos intrínsecos ao cargo. Então, por exemplo, dentro dessa descrição, tá, dos cargos, que é essa parte estrutural, ele tem que responder essas perguntas aqui. Então, o que ele faz? Quando a gente pergunta o que esse cargo faz, essa descrição de cargos que os gestores de gestão de pessoas precisam fazer nas empresas, precisam ter essas perguntas e essas respostas. Então, isso aqui tudo baseado na nova analogia que os gestores fazem de cargos da modernidade. Então, quando pergunta o que faz, tem que responder as tarefas e atividades a executar. Quando faz? Periodicidade, se é diária, semanal, mensal, anual, esporádica. Como faz? Através de pessoas, máquinas, equipamentos, materiais, dados e informação. Quem faz? Local e ambiente de trabalho. E por que faz? A resposta é objetos do cargo, metas e resultados a atingir. Então, a próxima tabela mostra que a gente vai ter uma outra tabela agora. Ao mostrar a análise do cargo, deve-se levar em consideração os requisitos físicos e mentais que ajudam a definir o perfil do futuro ocupante do cargo, o que serve de base também para o recrutamento e seleção, definição de salários, avaliação de desempenho, entre outras atividades da área de gestão de pessoas. Além disso, a análise ajuda a definir as responsabilidades envolvidas no cargo e as condições de trabalho que o ocupante vai encontrar na empresa. A gestão estratégica de pessoas tem sua base ou ponto de partida em dados e informações dessa natureza. Então, aqui nessa tabela a gente vai ver alguns requisitos, tá? Nessa parte estrutural,
para criação de cargos. Eu vou ler aqui com vocês, vou destacar algumas coisas. Então, precisa desses requisitos mentais, instrução necessária, experiência anterior. Lembra que o professor falou em rotatividade, que apesar de a rotatividade ser negativa para a empresa, muitas vezes o novo funcionário carrega essa experiência, tá? Que já veio de rotatividade de outras empresas. Iniciativa e aptidões, competências e habilidades. Então, esses requisitos mentais, dentro da descrição e análise de cargo, o ocupante desse cargo já precisa saber se ele tem esses requisitos antes até mesmo de se candidatar. Então, a instrução necessária faz parte também da questão da escolaridade. Então, como você vai se candidatar a um cargo de nível superior, se você não tem nível superior? Então, os requisitos mentais entram nessa parte, tá? O candidato a devido cargo, a determinado cargo, ele precisa analisar isso. Então, também temos os requisitos físicos, inclusive requisito físico na análise de estruturação de cargos, às vezes é um pouco questionado, tá? Por causa das diferenças que existem hoje. Mas existem o esforço físico, tá? Alguns cargos exigem esforço físico, concentração visual mental, destrezas ou habilidades, etc. Então, principalmente dentro da administração pública, os editais que fazem busca de novos candidatos aos cargos públicos precisam também ter todos esses requisitos da estruturação de cargos bem delimitados no bojo deles, né, dentro do edital. Então, precisa ter responsabilidade por revisão supervisão de pessoas, responsabilidade por material, equipamentos, ferramentas, dinheiro, títulos, documentos, contatos internos e externos, condições de trabalho, né, ambiente físico de trabalho, riscos de acidentes. Então, dentro desses riscos de acidente também entram aqueles equipamentos, né, os EPIs, equipamento de proteção individual, e o EPC, que é de coletivo, né, equipamento de proteção coletiva. Então, todos esses requisitos, eles precisam conter, tá? Dentro da estruturação de cargos. Mais uma vez, repetindo, eu vou deixar para vocês um material completo, para vocês darem uma lida depois, para sanar alguma dúvida. E o professor está aqui também para ajudar. Com essas informações, há condições para montar a ficha de especificação do cargo ou ficha proficiográfica, olha para vocês verem o nome, que serve de base para a seleção e outras atividades de gestão de pessoas. Então agora a gente vai tratar de um tema dentro da estrutura também, que é o enriquecimento de cargos. O enriquecimento de cargos, de forma um pouco sintética, para vocês entenderem do que se trata, é quando você dá mais conteúdo para um cargo, ou então eleva ele na cadeia, por exemplo. A gente pode falar, por exemplo, que ele ganha um pouco mais de status. Então, trazer um pouco mais de status para determinados cargos, subirem eles na hierarquia do organograma, coisas afins. Então, a gente vai trabalhar com enriquecimento de cargos a partir de agora. O enriquecimento de cargos é a adequação contínua dos cargos. Adequação contínua. O gestor sempre tem que estar revisando os cargos da empresa. Lembra que lá no começo eu falei que as empresas antigas tratavam os cargos de forma rígida? A modernidade não, ela faz adequações contínuas dos cargos, promovendo sempre esse chamado enriquecimento. O que permite a adaptação do cargo ao potencial de desenvolvimento de pessoal do ocupante. Bem tranquilo. Esse enriquecimento significa a reorganização e a ampliação do cargo através de acréscimos de variedade, autonomia, significado das tarefas, identidade com tarefas e retroação. Então, esse enriquecimento ele pode ser dado de duas formas, vertical e horizontal. No enriquecimento vertical, vertical é uma paralela, sim, adicionam-se tarefas mais complexas ou atribuições administrativas. Ao mesmo tempo, as tarefas mais simples são transferidas para o cargo inferior.
Então, é nada mais, nada menos do que tira responsabilidades mais simples para um cargo abaixo e pega responsabilidades maiores que estão de cargos acima. Então, dentro dessa reestruturação, ou a gente pode chamar de adaptação de cargos, o enriquecimento vertical, ele se trata disso. Então, dentro do organograma, tá, tem um chefe lá em cima que acumula várias funções. De repente, tem uma pessoa que está aqui do bracinho embaixo, recebe um pouco dessas atribuições, tá? Um pouco dessas atribuições vem aqui para baixo e ele acaba tendo esse enriquecimento. Lógico que mais atribuições também gera mais dinheiro. Menos atribuições, menos dinheiro. A gente sabe muito bem que quem ganha mais trabalha mais. Então, o horizontal, o vertical é por isso, porque é uma relação de subordinado com subordinador. Já no enriquecimento horizontal, tá? A gente já trata de uma reta, dessa forma ficou torta, mas é isso aí. No enriquecimento horizontal ou lateral, adicionam-se tarefas variadas com a mesma complexidade das atuais. Então, você só pega mais coisa para fazer. Também se transfere parte das tarefas para outros cargos do mesmo nível. Tudo isso visa mudar o foco de visão do ocupante e permitir que ele fique mais motivado ao realizar tarefas diferenciadas. Então, mais uma vez aqui o tema motivação entra, tá? Nessa parte do enriquecimento de cargos. Sair da monotonia. Então, aqui dentro do organograma, você trabalha de igual para igual com o seu colega. Então, vocês vão trocar informações aqui. Em determinado momento, vocês deixam de fazer apenas a mesma tarefa e inverte um pouco os papéis. Porém, esse enriquecimento, além de trazer mais conhecimento para o funcionário, ele acaba refletindo também na motivação. Então, percebam que esse enriquecimento de cargos ele é bastante pertinente para as empresas para poder manter esse equilíbrio lá dentro. Então, mais uma vez, vertical é uma relação de subordinação. Os superiores atribuindo tarefa para os inferiores e os inferiores para quem é mais inferior ainda, partindo de dentro do organograma. E o horizontal é uma troca de papéis, tá? Uma inversão de atividades de quem está de igual para igual. Deixa eu dar uma chamadinha no chat aqui, só para ver se a galera tá atenta. Todo mundo assistindo. Então é isso aí, vou dar andamento aqui. Qualquer coisa chama aí. Então, teoricamente, o enriquecimento de cargos propicia alta motivação intrínseca, ou seja, você não está vendo, mas ela acontece. Para o trabalho, desempenho de alta qualidade, elevada satisfação com o trabalho, além da redução das faltas, atrasos e desligamentos. Então, tudo isso faz parte dessa readaptação de cargos, tá? Para que a pessoa que está desempenhando sempre esteja motivada, sabendo que em determinado momento ele vai conseguir ter a possibilidade de ganhar mais ou de sair da monotonia. Então, por outro lado, tá, a gente também tem que ver as duas faces. O enriquecimento pode identificar alguns problemas. Então, não é só benfeitorias, não é só oba-oba. O enriquecimento de cargos também identifica alguns problemas. E esses problemas são sensação de ansiedade e angústias nas pessoas, até sentimento de exploração. Então, por exemplo, se alguma pessoa não entender bem qual que é o propósito do enriquecimento de cargo, ele pode entrar nesses quadros de ansiedade e angústia e até mesmo sentimento de exploração. Acha que está trabalhando mais do que devia. Inclusive, essa questão da exploração, o funcionário ele tem que se ater a essa questão da estruturação de cargos toda vez que for entrar em uma empresa, para ele ter noção do quais são os requisitos desse cargo, com que ele pode trabalhar. Inclusive, na área bancária, por exemplo, a gente vê muito caso de pessoas que desenvolvem problemas com ansiedade, tá? Tem muitas pessoas que desenvolvem problemas de angústia, ansiedade, até mesmo aquelas
aquelas síndromes, né, que eles chamam de, como é que é o nome, gente? Síndrome do pânico. Então, assim, dentro da estruturação de cargos, você já pode identificar se você encaixa naquele perfil e se tem cabeça para aquilo. Dando andamento aqui, então, na matéria, empresas conservadoras, tá? A gente já está falando aqui de empresas mais arcaicas, aquelas mais antigas, não conseguem se beneficiar adequadamente dessa técnica, pois os cargos são mais duradouros e previsíveis. Então, mais uma vez, você vai trabalhar com enriquecimento de cargo, você vai fazer essa adaptação, então você tem que estudar bastante. Se a empresa já é um pouco mais conservadora, tem medo de mudança, já é complicado. Outro problema também é a intensa concentração no trabalho e redução nas relações interpessoais, quando feito de maneira exagerada e com excessiva velocidade. Então, mais uma vez, tudo aqui é questão de tempero e balanço, tá, pessoal? Não é só porque existe essa possibilidade que o gestor tem que ficar metendo a colher toda hora e deixando quem está trabalhando para ele doido. Então, a questão aqui já é mais temperança, fazer as coisas no seu devido tempo, sem evitando os exageros e também mantendo o tempo certo para cada coisa acontecer. Ainda dentro do tema de enriquecimento de cargos, existem alguns conceitos implementadores do enriquecimento de cargos que ajudam a melhorar consideravelmente as atitudes dos funcionários diante do cargo ocupado e também a empresa. Esses conceitos enfatizam diretamente a repercussão, o significado do trabalho, das responsabilidades envolvidas nele e do conhecimento de resultados. O colaborador precisa de feedback, palavrinha bonita aqui dos administradores, né? Como uma forma de alimentação para que se mantenha sempre motivado. Então, os aspectos motivacionais do desenho de cargos e do seu enriquecimento compreendem. Então, mais uma listinha aqui, tá, de aspectos, vou ler com vocês. A percepção do significado do trabalho e da responsabilidade pelos resultados do trabalho. Conhecimentos dos resultados do trabalho, relações diretas com o cliente ou usuário, carga vertical. Então, quando a gente lembra do vertical, é o superior mandando informação ou ordens para o inferior, que há uma certa hierarquia, tá? Abertura de canais de retroação e criação de grupos autônomos. Independentemente de um cargo ser enriquecido lateral ou verticalmente, e de se usar um modelo mais tradicional ou mais situacional, contingencial, é sempre bom ter a especificação de cargos à mão, pois ela é útil em todas as atividades operacionais e estratégicas da gestão de pessoas. Então, um cuidado que tem que ser tomado, por exemplo, nesse enriquecimento de cargos, é que ele tem essas novas mudanças que ocorrem nesses cargos ao longo do tempo, elas têm que ir para dentro dessa estruturação de cargos. Então, porque o gestor precisa ter em mãos, por exemplo, o que foi feito, de repente essa retroação que o material está falando, volta atrás, você deixa de aplicar aquilo por causa de um erro, por exemplo, de gestão. Então, o gestor precisa ter em mão sempre, tá? Essas especificações de cargos já montadas até ali. Então, agora a gente vai trabalhar com um assunto que chama método de coleta de dados. Então, dentro da estruturação de dados, você precisa de cargos, você precisa reunir algumas informações para que elas façam sentido depois. Então, todo mundo já conhece alguns desses métodos, tá? É entrevista, mas entrevista dentro dessa estruturação de cargos já é com os funcionários, tá? Você já contratou. A entrevista agora é dentro dessa coleta de dados da estruturação de cargos. Posteriormente, a gente vai ver a entrevista no recrutamento e seleção. Mas agora, essa entrevista é feita com quem já trabalha na empresa. Então, a entrevista é um método simples e rápido de coleta de dados e o mais amplamente utilizado.
Então, você aí que é o gestor de uma confecção, por exemplo, quer conhecer algum problema que está tendo na sua gestão de pessoas, você utiliza de entrevistas. São contrapartida, né, apesar de ser amplamente utilizado, pode tornar-se uma técnica demorada se houver necessidade de entrevistar muitas pessoas. Então, pensemos aí, por exemplo, que você tem 1.500 funcionários. Se for para vocês entrevistarem um por um, imaginem o desempenho que vai ser isso. Mais uma vez, essa entrevista ela é principalmente visada em encontrar problemas de gestão, problemas com os próprios colaboradores. Essas entrevistas são feitas para isso, dentro da estruturação de cargos da empresa. A entrevista permite relatar e relacionar mais facilmente as atividades e comportamentos dos funcionários e mostrar possíveis frustrações que o cargo impõe. Então, ele está insatisfeito por quê? O que ele pensou que seria quando ele entrou na empresa e, de repente, mudou de ideia? O que aconteceu? Porque esse aspecto motivacional dos cargos está diretamente ligado ao rendimento da empresa. Então, se a empresa não está indo bem ou está acontecendo alguma coisa errada, o gestor precisa ir atrás de identificar e corrigir esses erros. Então, as principais questões utilizadas em uma entrevista de estruturação e de cargos são questões essas que você tem que fazer nessa entrevista. Que tipo de pergunta você faz numa entrevista dentro da estruturação de cargos? Então, vou ler aqui com vocês, são vários, tá? Qual cargo você ocupa na empresa? Lembrem-se, empresas que têm muitos funcionários, empresas grandes, o gestor não consegue lembrar de cor quem trabalha em qual função. Muitas vezes, por exemplo, imagine uma empresa nacional que nem o Banco Itaú. O gestor do RH, por exemplo, não vai conhecer um por um. Então, é lógico que também dentro da entrevista você não vai fazer ela com todos, mas pode ser um questionário, por exemplo. Então, todos eles têm que fazer a pergunta, né? Qual cargo você ocupa, o que faz, ou seja, que funções você desempenha, quando faz, como que você faz, por que você faz, quais os seus principais direitos e deveres na execução do trabalho, quais as principais responsabilidades do ocupante desse cargo e em que condições físicas você trabalha. Esse tipo de entrevista faz com que os funcionários respondam para o gestor de pessoas até de forma como eles estão entendendo todo o processo. Então, o gestor de pessoas, de vez em quando ou periodicamente, precisa fazer essa reunião com o pessoal, porque precisa ter essa estruturação bem feita da parte até emocional desses funcionários, para que a coisa flua. Então, as principais questões utilizadas... já falei, passo para frente. Não, falei não. Volta aqui. Tá certo. As principais questões utilizadas em uma entrevista de estruturação de cargos são... Isso aqui são as continuações, tá, pessoal? Eu esqueci de colocar a continuação aqui na slide. Mas como eu disse que são muitas, então dentro desses questionamentos que são feitos dentro da estruturação de cargo, na entrevista, continua também com as demais essas outras questões aqui. Quais as demandas de saúde e de segurança, tá? São questões realizadas com os funcionários da empresa. Qual escolaridade, experiência e habilidades que o seu cargo requer? Quais são os requisitos físicos que os cargos exigem? Quais os requisitos mentais que o cargo exige? O cargo exige algum outro requisito importante? Quem é seu fornecedor interno? E seu cliente interno? Quem é seu superior imediato? Como você se reporta a ele? Ou seja, como vocês se comunicam? Quem são os seus subordinados? Explique a relação que existe entre vocês. Então, essa entrevista é mais para que o gestor ele conheça quais são os objetivos e o que esse colaborador está conseguindo enxergar dentro da empresa e de que forma ele está enxergando. Então, ao optar pela utilização da entrevista, deve-se ter cuidado de fazer um bom planejamento para evitar perda de informações importantes. O entrevistador deve levar em consideração a quantidade de entrevistas que vai fazer e o público para tomar a melhor decisão.
Agora a gente também vai trabalhar com outro método de coleta de dados, que é o questionário. O questionário ele precisa fazer, nesse caso, deixe-me espaços adequados para as respostas. Então, acho que todo mundo conhece o que é um questionário, você já direciona essa entrevista de uma forma bem objetiva e o funcionário vai trazer as respostas para questões já pré-formadas. A principal vantagem do questionário é proporcionar um meio eficiente e rápido de coletar informações de um número grande de funcionários, com menor custo operacional. Então, enquanto a entrevista você dispensa muito tempo e dinheiro, com o questionário você acaba reduzindo tempo e dinheiro. Deve-se ter cuidado em programar a forma de análise dos dados com antecedência para evitar transtornos no momento de controlar informações coletadas. Então, mais uma vez, tanto na entrevista quanto no questionário, é preciso ter cuidado com o que você está colocando ali, para que os colaboradores não façam confusão e até mesmo que o aplicador desse questionário não faça essas confusões. Temos também a observação direta. A observação direta é quando, por exemplo, imaginem comigo, tipo, a gente está num presídio. Então, na hora ali de descanso dos funcionários, dos presidiários, eles ficam num pátio e aqueles guardas ficam vigiando. Então, a observação direta é parecido com isso. O gestor é igual quando o patrão está na empresa. Tá? Você trabalha no supermercado, está lá no caixa feliz, e aquele dia que o patrão está lá para ver todo mundo fica com medo, fala, nossa, o patrão está aqui. Então, uma das formas de coleta de dados dentro da área de gestão de pessoas, dentro desse método de coleta de dados, é a observação direta. Então, é aquele momento que o patrão faz presença para ver como que esse pessoal está trabalhando. Então, consiste em observar aquilo que o ocupante do cargo faz. Então, observar é estar ali vendo. É aplicável a cargos simples, rotineiros e repetitivos. Então, igual eu disse, é o dono de um supermercado que está ali para ver como que os caixas do supermercado estão desenvolvendo suas atividades. A vantagem dessa técnica está na garantia da veracidade dos dados obtidos. Então, se você está vendo, é verdade. No entanto, ela pode gerar constrangimento ao funcionário. Então, lembra quando eu falei que o funcionário fica constrangido porque o patrão está ali perto? Ou mesmo pode mostrar um desempenho que não tem no dia a dia, só para impressionar o observador. Então, atende o cliente bem, dá aquele sorrisão, fala, oi, tudo bem, bom dia, minha senhora. Está tratando todo mundo bem, por quê? Porque o patrão está ali vendo. Então, esse resultado, ele acaba não sendo verídico naquele momento, porque o cara está sendo pressionado. Então, o próprio material traz uma situação para que o gestor de pessoas possa fazer essa observação de uma forma mais eficaz, que é a utilização de câmeras filmadoras instaladas nas dependências do estabelecimento, devendo ser considerado o custo de se implantar tal tecnologia. Inclusive, chamando no chat aqui, eu queria falar com nosso amigo Vanderlei. Pois é, Vanderlei, eu estou falando aqui na aula sobre a observação dos cargos, e inclusive você atua nessa área, né? Você instala câmeras filmadoras dentro dos estabelecimentos para que os patrões, por exemplo, observem o desempenho de seus funcionários. Inclusive, aqui o trabalho está falando sobre isso porque é uma iniciativa positiva assim, para esse controle. Porque talvez você não pode estar presente fisicamente, mas você pode utilizar da tecnologia. Então, hoje, até aqui mesmo na cidade pequena, igual Santarândia, a gente tem quem precisa desse trabalho e tem quem faz também. Então, se você aí tem sua empresa, até fazendo propaganda aqui para o nosso colega, ele tem essa tecnologia, tá, de filmagem tanto externa quanto interna, e é bastante pertinente para quem vai mexer com pessoas e precisa de fazer esse monitoramento. Então é isso aí, valeu pela participação aí, meu brother, bom trabalho para você, continuamos a aula. Então, o processo de estruturação de cargos deve considerar que a organização não é uma entidade imóvel e parada no tempo.
mas que está em mudança. Assim, a descrição, a análise e a definição dos cargos precisam ser constantes, para que possam acompanhar as mudanças na organização e no ambiente externo. Alguns cuidados são importantes nesse processo de estruturação, principalmente na etapa de elaboração da descrição do cargo. Por isso, lembre-se. Então, a gente tem algumas etapas aqui que a gente vai falar agora. As atribuições devem ser claramente definidas. Defina a posição e aponte os objetivos e a natureza do trabalho utilizando frases simples. Use frases para mostrar tipo de trabalho, grau de complexidade, grau de habilidades requeridas, grau em que os problemas são padronizados, responsabilidade por cada fase do trabalho e grau e tipo de atribuição. Utilize verbos de ação como analisa, monta, planeja, transmite. Cargos situados em níveis mais baixos da organização requerem deveres ou tarefas mais detalhadas. Posições mais elevadas lidam com aspectos mais amplos. As definições curtas e acuradas são mais indicadas. Sempre faça a pergunta: será que um funcionário compreenderia o seu trabalho lendo essa descrição? Então, mais uma vez, será que quem está trabalhando para você vai ler o que está na estrutura do cargo? Ele vai entender? Além dessas considerações, o gestor de pessoas deve considerar a estruturação como um processo composto de várias etapas. Entre elas, podemos destacar a primeira etapa, exame detalhado da estrutura organizacional, definição das informações requeridas para o processo, para proceder à estruturação. De posse dessas informações, a equipe responsável irá analisar os cargos. Consiste em confrontar os dados necessários para elaborar a descrição e análise dos cargos. Momento de elaborar de fato os documentos referentes à descrição de cada cargo. Elaboração da análise de cada cargo. Montagem no manual de cargos. Então, o que é esse manual de cargos? Manual de cargos é a compilação, tá? Compilação é o mesmo que aglutinação ou reunião da estrutura de cargos da organização e deve conter todas as descrições e análises elaboradas pela equipe de trabalho, dividindo-os por área, conforme a estrutura existente na organização. Só para salientar um pouco, esse material e a administração como um todo, ela muitas vezes é voltada para empresas grandes, tá, pessoal? Para essas empresas onde demanda um pouco mais de experiência do gestor. Então, a maioria desses temas e esses aspectos que eu estou ditando aqui para vocês é voltado para empresas grandes, tá? Vocês vão lidar com complexidades maiores. Então, na verdade, podemos concluir essa aula afirmando que os objetivos da estruturação de cargos são, entre outros, os seguintes. Então, essa parte aqui é a conclusão, tá? Da aula. Podemos concluir que os objetivos da estruturação de cargos são, entre outros, os seguintes. Então, agora, para finalizar, oferecer subsídios para o recrutamento propiciado e informações relevantes para definir o tipo de recrutamento e para a elaboração dos anúncios. Então, a estruturação de cargos ela é o que antecede esse recrutamento. Para você fazer um recrutamento e para poder elaborar os anúncios, você tem que ter bem estruturado quais são as funções e os requisitos desse cargo que você oferece para as pessoas. Oferecer subsídios para a seleção de pessoas ao ajudar a definir o perfil e características do ocupante de cargo, incluindo os requisitos físicos e mentais exigidos. Dar indicações de material para treinamento. Então, como que essas pessoas vão se candidatar, de que forma elas podem se adequar às normas, por exemplo, relacionado ao conteúdo dos programas de treinamento, conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas do ocupante. Servir de base para a avaliação e classificação de cargos, auxiliando na definição de faixas salariais e escolha de cargos referenciais para pesquisa de salário. Auxiliar na avaliação de desempenho,
definindo os critérios e padrões de desempenho para avaliar ocupantes, metas e resultados a serem alcançados. Subsidiar os programas, ajudar os programas de higiene e segurança através de informações sobre condições de insalubridade e periculosidade comuns a determinados cargos. Servir de guia para o gerente, oferecendo informações sobre o conteúdo do cargo e desempenho dos ocupantes. Então, pessoal, essa é a nossa aula de gestão de pessoa hoje. Eu trabalhei de forma bem sintética com vocês sobre essa parte da estruturação de cargos. Espero que o conteúdo ministrado na aula tenha sido importante para vocês, para poder fundamentar o conhecimento de vocês. Lembrando que essa disciplina de gestão de pessoas, ela volta e meia, ela sempre retoma alguns temas, tá? Então, por mais que algumas informações hoje presentes tenham sido maçantes, um pouco meio difícil de acompanhar, de acordo com o que for avançando a aula e avançando o tema, a gente vai retomar alguns assuntos, vai retomar alguns aspectos, e a gente vai conseguir, talvez a gente vai conseguir clarear muita coisa que a gente precisa nessa aula. Então, eu vou até ativar minha câmera aqui. Quero me despedir de vocês. A nossa aula já encerrou. Eu achei que fluiu bem. Bastante conteúdo. Eu gostaria de desejar a vocês uma boa noite. E deixei para vocês o material lá, tá? Para a gente fazer. Façam atividade. Tentem entregar em dia. Não deixe acumular. E muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Falou, professor. Boa noite.